O sol de São Paulo entrava pelas enormes janelas do penthouse, na Avenida Faria Lima, iluminando cada canto do apartamento luxuoso que ocupava os 3 últimos andares do edifício mais moderno da região. Rafael Mendes observava a cidade lá embaixo enquanto ajustava o nó da gravata italiana, sentindo o peso dos últimos 15 anos de trabalho incansável. Hoje seria o dia que mudaria tudo. A fusão com a Tech Brazil Solutions estava prestes a se concretizar, transformando sua empresa, a Mendes Digital, na maior corporação de tecnologia do país. Aos 42 anos, Rafael havia construído um império a partir de uma pequena startup em Pinheiros e agora estava no topo, sozinho, exatamente como planejara. A solidão nunca o incomodara. Desde o divórcio há 8 anos, Rafael dedicara cada segundo à empresa. Não tinha filhos, não mantinha relacionamentos duradouros, e sua rotina girava exclusivamente em torno de reuniões, negociações e estratégias de mercado. O penthouse era sua fortaleza e sua equipe de funcionários, sua única companhia constante. Entre eles estava Mariana Costa, a governanta que cuidava da propriedade há 7 anos. Eficiente, discreta e absolutamente confiável, Mariana era a única pessoa além do motorista e do segurança que tinha acesso, irrestrito à residência. Mariana chegara à vida de Rafael em um momento difícil, logo após a falência de uma antiga empresa de limpeza que atendia o edifício. Ela precisava desesperadamente do emprego e Rafael precisava de alguém em quem pudesse confiar. A química profissional foi imediata. Mariana não fazia perguntas, não se intrometia e executava suas tarefas com uma perfeição quase obsessiva. O que Rafael não sabia e raramente pensava a respeito era que Mariana não vivia sozinha. Nos fundos do penthouse, em um pequeno apartamento de serviço que fora construído originalmente para motoristas, morava Júlia, a filha de 15 anos de Mariana. Júlia Costa era tudo que sua mãe não conseguira ser na juventude. Enquanto Mariana abandonara os estudos aos 16 para trabalhar e sustentar a família após a separação dos pais, Júlia era uma aluna brilhante em uma escola pública da Zona Sul. A menina devorava livros, tirava notas excelentes e sonhava em cursar direito na USP. Tinha uma inteligência aguçada e uma curiosidade insaciável, características que às vezes preocupavam Mariana. Júlia fazia perguntas demais, observava demais e tinha uma capacidade impressionante de perceber detalhes que outros ignoravam. Naquela manhã de quinta-feira, Júlia acordou mais cedo que o habitual. Tinha aula só à tarde, mas algo no ar parecia diferente. Sua mãe estava mais tensa, movendo-se pela cozinha com uma rigidez nos ombros que Júlia reconhecia como sinal de preocupação. Mariana preparava um café da manhã elaborado, algo que só fazia quando havia visitas importantes. Pães franceses frescos, frios variados, frutas cortadas artisticamente, sucos naturais. Tudo disposto com perfeição militar sobre a bancada de mármore Carrara. — Você está bem, mãe? Perguntou Júlia, servindo-se de um copo de suco de laranja. Mariana suspirou sem tirar os olhos da bandeja que organizava. Dia importante para o Dr. Rafael. Vão vir pessoas importantes aqui para uma reunião. Precisa estar tudo perfeito. Júlia conhecia essa postura. Sua mãe tratava o trabalho com uma seriedade quase religiosa. Para Mariana, decepcionar Rafael Mendes seria como trair a confiança de alguém que lhe dera uma segunda chance quando ela mais precisava. Às 10 da manhã, Rafael recebeu a ligação que esperava. Leonardo Tavares e Camila Rodrigues, seus sócios minoritários e intermediários da fusão, estavam a caminho. Rafael os conhecia há 5 anos, desde que ambos investiram na Mendes Digital quando a empresa passava por uma crise de caixa. Leonardo era um executivo carismático de 40 anos, sempre impecavelmente vestido, com um sorriso fácil e palavras cuidadosamente escolhidas. Camila, por sua vez, tinha 35 anos e uma reputação de ser implacável nas negociações, mas justa. Juntos, eles detinham 15% das ações da empresa, uma participação modesta, mas significativa o suficiente para terem voz nas decisões estratégicas. Rafael decidira realizar a assinatura em casa por razões práticas.
Queria privacidade absoluta, longe de olhares indiscretos do escritório e da imprensa, que já rondava o negócio como abutres famintos. No penthouse, ele controlava todas as variáveis. Além disso, havia algo simbólico em assinar o acordo que consolidaria seu legado no mesmo lugar onde ele passara tantas noites em claro trabalhando, planejando, sacrificando tudo por aquele momento. Quando a campainha tocou às 11 em ponto, Mariana foi atender. Leonardo e Camila entraram trazendo consigo uma energia diferente, quase elétrica. Cumprimentaram Rafael com sorrisos largos e apertos de mão firmes demais. Trouxemos champanhe francês para comemorar depois da assinatura, anunciou Leonardo, entregando a garrafa para Mariana. Ela assentiu e levou a bebida para a cozinha. Júlia, que havia se acomodado na sala de televisão adjacente ao escritório com um livro de história, ergueu os olhos quando os viu passar. Algo neles a incomodou imediatamente. Talvez fosse a pressa nos gestos ou a maneira como Camila apertava a alça da pasta executiva, como se estivesse carregando algo precioso demais para soltar. No escritório, Rafael abriu uma garrafa de uísque escocês de 20 anos e serviu 3 doses generosas. Aos nossos novos começos, brindou Leonardo, erguendo o copo. Rafael sorriu, mas Camila parecia distraída, olhando para o relógio. Podemos começar logo, Rafael? Temos algumas questões de tempo a considerar. A empresa compradora estabeleceu um prazo limite para hoje às 5 da tarde. Se não assinarmos e registrarmos até lá, o negócio cai. Rafael franziu a testa. Ninguém havia mencionado nada sobre prazos tão apertados. Desde quando existe essa urgência? Leonardo interveio rapidamente, colocando a mão no ombro de Rafael em um gesto que deveria parecer amigável, mas que soou vagamente ameaçador. É protocolo legal deles, Rafael. Empresas desse porte trabalham assim. Não podemos perder essa oportunidade por detalhes burocráticos. Quanto mais rápido assinarmos, mais rápido começamos a colher os frutos. Enquanto isso, Júlia havia largado o livro e se aproximado da porta entreaberta do escritório. Algo não estava certo. A menina tinha um sexto sentido para tensões, desenvolvido após anos observando as dinâmicas de poder no mundo dos ricos, onde sua mãe trabalhava. A urgência excessiva, os olhares trocados entre Leonardo e Camila, a forma como falavam rápido demais, como se estivessem tentando atropelar o raciocínio de Rafael. Tudo aquilo acendeu um alerta vermelho na mente aguçada de Júlia. Leonardo abriu uma pasta de couro legítimo e retirou um documento espesso, prendido por um clipe metálico. Aqui está, Rafael. O contrato final. Revisamos tudo com os advogados deles. Está exatamente como negociamos nas últimas semanas. Só falta sua assinatura em 5 páginas. Camila se levantou e foi até a janela mexendo no celular. Rafael pegou o documento e começou a folhear as páginas. Tinha quase 40 páginas de texto jurídico denso, cláusulas, subcláusulas, anexos. Isso vai levar um tempo para revisar adequadamente, comentou ele. Não temos tempo, Rafael, disparou Camila, virando-se bruscamente da janela. Ou você confia em nós, ou não confia. Estamos trabalhando juntos há 5 anos. Você realmente acha que tentaríamos algo contra você agora? Leonardo complementou, com voz mais suave, quase paternal. Olha, amigo, sei que é muito dinheiro em jogo, mas já passamos por todas as vírgulas desse contrato. Nossos advogados, os advogados deles, todo mundo aprovou. Você está seguro, só precisa assinar. Foi então que Mariana apareceu na porta com uma bandeja de café fresco. Júlia estava logo atrás dela, espiando por cima do ombro da mãe. Leonardo olhou para as duas com irritação mal disfarçada. Com licença, mas precisamos de privacidade total. Este é um momento extremamente delicado e confidencial. Mariana começou a se desculpar, mas Camila foi mais direta. Por favor, retirem-se. Isso não é assunto para funcionários. A rudeza da frase fez Mariana corar de constrangimento. Júlia sentiu uma onda de raiva subir pelo peito, mas sua mãe já estava saindo, murmurando desculpas. Júlia não teve escolha senão segui-la. No corredor, Júlia segurou o braço da mãe. Mãe, tem algo errado com essas pessoas. Mariana suspirou. Júlia, não é da nossa conta.
Mas, mãe, você não viu como eles estavam agindo? A pressa, a grosseria. Algo está muito estranho. Mariana olhou para a filha com aquela expressão cansada que Júlia conhecia bem, a expressão de alguém que aprendeu a não questionar aqueles que pagam seu salário. Júlia, você é uma menina inteligente, mas precisa entender que o mundo deles não é o nosso. Não podemos ficar fazendo suposições. Mas Júlia não conseguia deixar para lá. Aquela sensação incômoda crescia dentro dela como uma tempestade prestes a estourar. Ela voltou para perto da porta do escritório, posicionando-se em um ângulo onde poderia ver através da pequena fresta que havia ficado aberta. O que ela testemunhou nos minutos seguintes mudaria tudo. Através da fresta estreita, Júlia tinha uma visão parcial do escritório. Rafael estava sentado à mesa de mogno maciço, debruçado sobre o contrato, lendo com atenção. Leonardo caminhava de um lado para o outro, falando incessantemente sobre os benefícios da fusão, sobre como aquele era o momento certo, sobre como a concorrência ficaria para trás. Camila permanecia perto da janela, mas seus dedos tamborilavam nervosamente na lateral da coxa, um gesto que traía a ansiedade que sua expressão facial tentava esconder. Rafael ergueu a cabeça e fez uma pergunta sobre uma cláusula específica na página 17. Leonardo respondeu com uma explicação técnica tão rápida e cheia de jargões que parecia propositalmente confusa. Camila aproveitou esse momento e se aproximou da mesa, apontando para algo no documento. Rafael, veja aqui. Essa parte já foi discutida e aprovada 3 vezes. Estamos perdendo tempo precioso. A cada minuto que passa, corremos o risco de perder o negócio. Foi então que aconteceu. Camila deixou cair sua caneta no chão bem ao lado da cadeira de Rafael. Quando ele instintivamente se abaixou para pegá-la, Leonardo se moveu com uma velocidade surpreendente. De uma maleta de couro marrom que estava encostada na parede, ele retirou um documento idêntico ao que estava sobre a mesa. Em 3 segundos precisos, Leonardo trocou os contratos. O movimento foi tão rápido e suave que, se Júlia piscasse, teria perdido. Mas ela não piscou. Seus olhos estavam fixos na cena, seu coração batendo tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos. Júlia levou a mão ao bolso do short e pegou seu celular, um aparelho simples que sua mãe lhe dera no aniversário de 15 anos. Com as mãos tremendo de adrenalina e medo, ela ergueu o celular na altura dos olhos e começou a filmar através da fresta. A imagem saiu tremida, o ângulo não era perfeito, mas era possível ver Leonardo segurando 2 documentos, um em cada mão, e fazendo a troca enquanto Rafael ainda estava abaixado, pegando a caneta que Camila havia derrubado propositalmente. Quando Rafael se levantou novamente, já estava segurando a caneta recuperada e olhando para o documento sobre a mesa, sem a menor suspeita de que aquele não era mais o mesmo contrato que ele vinha revisando. Leonardo voltou para seu lugar com naturalidade, como se nada tivesse acontecido, e Camila se sentou na cadeira ao lado de Rafael, sorrindo com uma doçura artificial. Então, podemos prosseguir? Só faltam as assinaturas. Júlia afastou-se da porta, sentindo as pernas fracas. Precisava contar para alguém. Precisava impedir aquilo. Correu até a cozinha, onde Mariana lavava a louça do café da manhã. Mãe, você precisa me ouvir. Eles trocaram o contrato. Eu vi. Filmei com o meu celular. Mariana fechou a torneira e se virou enxugando as mãos no avental. O quê? Júlia, do que você está falando? Eles trocaram o contrato, mãe. O homem, o Leonardo, ele pegou outro documento de uma maleta e trocou enquanto o doutor Rafael estava distraído. A mulher derrubou a caneta de propósito para criar a distração. Eu vi tudo. Tenho até vídeo. Mariana apertou os olhos, tentando processar o que a filha dizia. Júlia, isso é muito grave. Você tem certeza absoluta do que viu? Não pode ser um mal-entendido? Júlia desbloqueou o celular e mostrou o vídeo para a mãe. A imagem estava tremida, e o ângulo não era ideal, mas era possível ver a movimentação de Leonardo com os 2 documentos. Mariana ficou pálida. Meu Deus, Júlia, se isso for verdade, estamos falando de um golpe. Mas e se estivermos erradas? Se entrarmos lá,
e acusarmos essas pessoas sem provas suficientes, posso perder meu emprego. Pior, eles podem nos processar por difamação. Júlia segurou as mãos da mãe. Mãe, você não vê? Se não fizermos nada, o Dr. Rafael vai assinar um contrato falso. Pode perder tudo. E a gente vai ficar aqui sabendo que poderia ter evitado. A gente não pode deixar isso acontecer. Mariana respirou fundo, sentindo o peso da decisão. Durante 7 anos ela aprendera a ser invisível, a fazer seu trabalho sem interferir, a nunca questionar. Mas sua filha estava certa. Não havia como ignorar aquilo. Está bem, vamos lá. Mas que Deus nos proteja se estivermos erradas. As 2 mulheres caminharam pelo corredor em direção ao escritório. Júlia sentia o coração disparado e Mariana rezava baixinho, pedindo coragem. Quando chegaram à porta, Mariana bateu de leve, mas não esperou por resposta. Abriu a porta com decisão, entrando com Júlia logo atrás. Rafael estava com a caneta na mão, prestes a assinar a primeira página do contrato. Leonardo e Camila viraram-se simultaneamente, com expressões de fúria contida. Eu pedi privacidade, disse Leonardo, a voz baixa e perigosa. Mariana respirou fundo antes de falar. Doutor Rafael, desculpe interromper, mas há algo que o senhor precisa saber antes de assinar esse documento. Camila se levantou bruscamente. Isso é inaceitável. Mariana, você está ultrapassando todos os limites. Rafael ergueu a mão pedindo silêncio. Deixe ela falar, Camila. O que foi, Mariana? A governanta olhou para Júlia, que deu um passo à frente, reunindo toda a coragem que tinha. Doutor, Rafael, eu vi eles trocarem o contrato. O senhor Leonardo pegou outro documento de uma maleta e substituiu o que estava na mesa, enquanto o senhor estava abaixado, pegando a caneta que a senhora Camila derrubou de propósito. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Leonardo foi o primeiro a reagir soltando uma gargalhada forçada. Isso é ridículo. Rafael, você vai mesmo acreditar em fantasias de uma criança? Camila foi mais agressiva. Essa menina está claramente inventando histórias para chamar atenção. Provavelmente passa o dia inteiro entediada aqui, criando dramas imaginários. Mariana, você deveria educar melhor sua filha antes que ela cause problemas sérios. Júlia sentiu as bochechas queimarem de humilhação, mas não recuou. Eu filmei, tenho prova. Ela estendeu o celular para Rafael, mas Leonardo foi mais rápido, tentando pegar o aparelho da mão da menina. Deixe-me ver essa suposta prova. Júlia afastou o braço instintivamente, protegendo o celular contra o peito. Não, só vou mostrar para o Dr. Rafael. Rafael se levantou da cadeira com uma expressão séria que Júlia nunca tinha visto antes. Todos se acalmem agora. Júlia, me mostre o que você gravou. A menina se aproximou da mesa e entregou o celular para Rafael. Ele assistiu ao vídeo 3 vezes, aproximando o aparelho dos olhos para ver melhor. A gravação era tremida e o ângulo não mostrava tudo claramente, mas era possível ver Leonardo segurando 2 documentos. Leonardo riu novamente, mas agora havia uma nota de nervosismo na voz. Rafael, isso não prova nada. Eu simplesmente peguei cópias de segurança da maleta. Sempre carregamos cópias extras em negociações importantes. É protocolo. Camila concordou rapidamente. Exatamente. A menina viu o que quis ver. Ela não entende como funcionam negociações corporativas. Estamos sendo acusados injustamente por uma adolescente entediada e uma empregada superprotetora. Rafael olhou para Júlia. Ela segurava as mãos entrelaçadas na frente do corpo, tentando parecer confiante apesar do medo que sentia. Seus olhos, no entanto, eram firmes e honestos. Havia uma convicção ali que contrastava com o nervosismo visível no rosto de Leonardo e Camila. Rafael era um homem de negócios experiente. Tinha passado décadas lendo pessoas, identificando mentiras, detectando sinais de desonestidade. E naquele momento, seu instinto gritava que algo estava muito errado. Muito bem, disse Rafael colocando o celular sobre a mesa. Vou revisar o contrato novamente. Palavra por palavra. Cláusula por cláusula. Se não houver nada de errado, assino. Se houver, teremos uma conversa muito diferente. Leonardo e Camila trocaram um olhar rápido, e foi nesse olhar que Rafael viu a confirmação que precisava.
Havia culpa ali e pânico mal disfarçado. Isso é absurdo, protestou Camila. Estamos perdendo tempo precioso. O prazo é às 5 da tarde. Rafael olhou para ela com frieza. Então sugiro que parem de me pressionar e me deixem trabalhar. Sentem-se. Leonardo tentou manter a compostura. Rafael, somos seus parceiros há 5 anos. Você realmente vai desconfiar de nós por causa de uma gravação de celular tremida feita por uma menina? Rafael não respondeu. Pegou o contrato e começou a ler desde a primeira página, desta vez com atenção redobrada. Mariana e Júlia permaneceram perto da porta, sem saber se deviam sair ou ficar. Leonardo e Camila sentaram-se novamente, mas a tensão no ar era palpável. Os minutos se arrastavam como horas. Rafael virou página após página, seus olhos percorrendo cada linha com a meticulosidade de um detetive procurando pistas. Leonardo tamborilava os dedos na mesa, tentando parecer casual, mas o suor que começava a se formar em sua testa o entregava. Camila mexia no celular fingindo desinteresse, mas suas mãos tremiam levemente. Júlia observava tudo daquele canto perto da porta, gravando cada reação em sua memória. Ela sabia que tinha razão, sabia que havia visto a troca, mas a dúvida começava a sussurrar em sua mente. E se eles realmente tivessem apenas pegado cópias? E se ela tivesse arruinado a vida da mãe por um mal-entendido? Mariana colocou a mão no ombro da filha, um gesto discreto de apoio. As duas mal respiravam, esperando o veredito. Rafael chegou à página 25, depois 30, depois 35. Tudo parecia estar em ordem, exatamente como havia sido negociado nas últimas semanas. Mas então, na página 38, Rafael parou. Seus olhos se estreitaram. Ele voltou algumas páginas, conferiu algo, depois avançou novamente. Sua mandíbula se contraiu. "O que é isso aqui?" perguntou ele, a voz baixa e controlada, mas carregada de algo perigoso. Leonardo se inclinou para frente tentando ver. "O que, Rafael?" Rafael apontou para uma cláusula específica no final do documento. "Aqui. A distribuição final das ações após a fusão. Segundo este contrato, eu ficaria com 35%. Você, Leonardo, ficaria com 33% e você, Camila, ficaria com 32%. "Sim." "E daí?" respondeu Camila, mas sua voz saiu menos firme do que pretendia. Rafael ergueu os olhos para ela e o olhar era gélido. "E daí que na versão que negociamos, eu ficaria com 80% e vocês dois dividiriam os 20% restantes. Vocês inverteram completamente a distribuição. Se eu tivesse assinado isso, teria perdido o controle majoritário da minha própria empresa." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Leonardo ficou branco. Camila abriu a boca, depois fechou, depois abriu novamente, mas nenhuma palavra saiu. Rafael se levantou lentamente, apoiando as mãos sobre a mesa, inclinando-se para frente. "Vocês realmente acharam que eu não ia perceber? Acharam que poderiam me roubar minha empresa bem debaixo do meu nariz?" Leonardo recuperou-se primeiro, tentando ainda manter alguma aparência de inocência. "Rafael, isso deve ser um erro de digitação. Nossos advogados devem ter se confundido ao preparar a versão final. Podemos corrigir agora mesmo." Rafael soltou uma risada sem humor. "Erro de digitação." "Isso não é erro de digitação, Leonardo. Isso é uma tentativa de golpe deliberada. E a menina viu vocês trocarem o documento. Tudo se encaixa perfeitamente." Camila se levantou, o rosto vermelho de raiva. "Você vai acreditar em uma empregada e uma criança contra nós? Contra seus sócios?" Rafael caminhou até ela, parando a poucos centímetros de distância. "Eu acredito no que está escrito aqui. E acredito no que meus olhos me dizem. Vocês dois estão suando, nervosos, tentando desesperadamente manter uma fachada. Vocês me traíram." Leonardo também se levantou, abandonando qualquer pretensão de cordialidade. "Está bem, Rafael. Quer saber a verdade? Você é um tirano. Trabalhar com você é impossível. Você nunca ouve ninguém, nunca divide o poder, nunca reconhece o trabalho dos outros. Nós merecíamos mais. Merecíamos controle real sobre essa empresa que ajudamos a construir." Camila completou, a voz cheia de veneno.
E íamos conseguir. Se não fosse por essa menina intrometida e sua mãe, você teria assinado e nós finalmente teríamos o que é nosso por direito. Rafael apontou para a porta. Saiam. Agora, antes que eu chame a polícia. Leonardo pegou sua maleta, mas antes de sair, virou-se para Rafael com um sorriso cruel. Pode nos expulsar, mas isso não acaba aqui. Vamos destruir sua reputação no mercado. Quando terminarmos, ninguém vai querer fazer negócios com você. Sua empresa vai afundar. Camila passou por Mariana e Júlia, lançando um olhar de puro ódio. Vocês duas vão se arrepender de terem se metido onde não foram chamadas. A porta se fechou com força e o silêncio voltou a preencher o escritório. Rafael se deixou cair na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Júlia e Mariana permaneceram onde estavam, sem saber o que fazer ou dizer. Finalmente, Rafael ergueu os olhos e olhou para as duas mulheres. Júlia, venha aqui. A menina se aproximou timidamente. Rafael pegou o celular dela da mesa e devolveu. Você me salvou de perder tudo. Se eu tivesse assinado aquele contrato, teria entregado minha empresa para 2 golpistas. Como posso agradecer? Júlia engoliu em seco. Eu só fiz o que era certo, Dr. Rafael. Não podia deixar que fizessem isso com o senhor. Rafael olhou para Mariana. E você, Mariana? Você arriscou seu emprego para me avisar. Não sei como vou retribuir isso. Mariana baixou os olhos. O senhor nos deu uma oportunidade quando ninguém mais dava. Era o mínimo que podíamos fazer. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia acontecido. Então, com uma determinação renovada, ele pegou o telefone e ligou para seu advogado pessoal. Dr. Henrique Almeida, um homem de 60 anos, que trabalhava com Rafael desde os primeiros dias da empresa. Henrique, preciso de você aqui agora. Aconteceu algo muito grave. Não pelo telefone. Venha imediatamente. 40 minutos depois, Dr. Henrique chegava ao penthouse. Era um homem alto, de cabelos grisalhos, óculos de armação discreta e uma presença que inspirava confiança. Rafael contou tudo. Mostrou o vídeo de Júlia, mostrou o contrato falso. Henrique analisou tudo com atenção, fazendo perguntas precisas, anotando detalhes. Quando terminou, tirou os óculos e massageou a ponte do nariz. A situação é grave, Rafael, mas temos um problema. Sem o contrato original que eles trouxeram, será difícil provar a intenção de estelionato. O vídeo da menina mostra um movimento suspeito, mas um advogado habilidoso poderia argumentar que foi exatamente o que eles disseram, apenas pegando cópias de segurança. E quanto à alteração nos números, eles podem alegar erro de digitação, como o Leonardo sugeriu. Será a palavra de vocês contra a deles. Rafael bateu com o punho na mesa, frustrado. Então eles vão sair impunes, depois de tentarem me roubar? Henrique balançou a cabeça. Não disse isso. Disse que precisamos de provas mais sólidas. Precisamos que eles se incriminem de forma clara e inequívoca. Rafael cruzou os braços. E como faremos isso? Foi Júlia quem falou, surpreendendo todos na sala. Usando a ganância deles contra eles mesmos. Os 3 adultos olharam para ela. Henrique ergueu uma sobrancelha. Explique melhor, jovem. Júlia deu um passo à frente, sua voz ganhando confiança. Eles estão confiantes. Acham que quase conseguiram. Se o Dr. Rafael fingir que mudou de ideia, que está disposto a renegociar em termos ainda melhores para eles, talvez baixem a guarda completamente. E se a casa estiver equipada com câmeras e microfones escondidos, podemos conseguir uma confissão gravada. Henrique olhou para Rafael, depois de volta para Júlia. Ela tem razão, é arriscado, mas pode funcionar. Se conseguirmos que eles admitam a tentativa de fraude em gravação, teremos provas irrefutáveis. Rafael hesitou. E se eles desconfiarem? E se perceberem a armadilha? Mariana falou pela primeira vez desde que o advogado chegara. Eles não vão desconfiar. Pessoas assim, que se acham mais espertas que todo mundo, são cegas pela própria arrogância. Rafael olhou para cada pessoa na sala. Sua governanta, uma mulher simples, mas sábia. A filha dela, uma adolescente com uma inteligência e coragem que ele jamais havia visto em alguém tão jovem. Seu advogado de confiança,
Sempre pragmático e leal. E então olhou para si mesmo, para o império que construíra, para tudo que quase havia perdido. Está bem, vamos fazer isso. Henrique, contrate um investigador particular. Alguém discreto, que possa instalar equipamentos de vigilância aqui sem deixar rastros. Henrique assentiu. Conheço a pessoa certa. Damião Ferreira, ex-policial. Agora trabalha com investigações particulares. É discreto e eficiente. Vou contatá-lo agora mesmo. Enquanto Henrique fazia a ligação, Rafael olhou para Júlia. Você é uma menina muito esperta. Júlia deu um meio sorriso. Minha mãe sempre diz que eu leio demais. Acho que os livros me ensinaram a prestar atenção nos detalhes. Na manhã seguinte, Damião Ferreira chegou ao penthouse trazendo 2 malas pretas e uma expressão profissional que transmitia competência. Era um homem de 50 anos, baixo e compacto, com olhos atentos que pareciam captar cada detalhe do ambiente. Henrique o apresentou a Rafael, e os dois conversaram por alguns minutos sobre o plano. Damião ouviu tudo em silêncio, fazendo perguntas pontuais, anotando informações em um pequeno caderno de capa preta. Vou precisar de 3 horas para instalar tudo adequadamente, explicou Damião, abrindo as malas para mostrar o equipamento. Microfones direcionais, câmeras escondidas em objetos decorativos, transmissores. Tudo será gravado em alta definição. Vocês terão áudio e vídeo de qualquer coisa que acontecer nesta sala. Rafael assentiu. Faça o que precisa fazer. Enquanto Damião trabalhava, transformando o escritório em uma sala de vigilância sofisticada, Rafael ensaiava o que diria para Leonardo e Camila. Precisava soar convincente, desesperado, talvez até um pouco derrotado. Precisava fazer com que acreditassem que estavam vencendo. Mariana preparava café na cozinha e Júlia estudava na sala, mas ambas estavam tão tensas quanto Rafael. A atmosfera no penthouse era carregada de antecipação e nervosismo. Quando Damião terminou, fez uma demonstração para Rafael. Instalou um pequeno monitor em um quarto do fundo, onde Henrique e ele próprio ficariam durante a reunião. Tudo que fosse dito ou feito no escritório seria capturado. Rafael olhou para as câmeras escondidas, praticamente invisíveis, disfarçadas em um porta-retratos, em um relógio de mesa, em uma planta artificial. O trabalho de Damião era impecável. Está pronto? Perguntou Henrique. Rafael respirou fundo. Estou. Vamos fazer a ligação. Pegou o celular e discou o número de Leonardo. A ligação foi atendida no 3º toque. Leonardo, sou eu. Precisamos conversar. Houve um silêncio do outro lado. Depois a voz de Leonardo, cautelosa. Rafael. Não. Esperava seu telefonema. Depois de ontem pensei que não falaríamos nunca mais. Rafael fez sua voz soar cansada, quase derrotada. Fiquei a noite inteira pensando. Talvez eu tenha reagido de forma exagerada. Talvez vocês tenham razão. Talvez eu seja realmente um tirano que nunca houve ninguém. Outro silêncio, mais longo. Leonardo estava processando, desconfiado. Onde você quer chegar com isso, Rafael? Quero renegociar. Quero que voltemos à mesa. Mas desta vez, em termos que sejam realmente justos para vocês. Talvez vocês mereçam mais do que eu estava disposto a dar. Dessa vez, a pausa foi diferente. Rafael podia quase ouvir os neurônios de Leonardo trabalhando, calculando, medindo a oportunidade. E o que você propõe exatamente? Venham aqui hoje à tarde. Às 3 horas. Vamos discutir uma nova divisão. Uma que reconheça o trabalho de vocês. Uma divisão de verdade. Leonardo não respondeu imediatamente. Finalmente disse: Vou falar com Camila e retorno. Desligou. Rafael colocou o celular sobre a mesa e olhou para Henrique. Ele mordeu a isca? Henrique sorriu discretamente. Mordeu. Agora só falta saber se vão engolir o anzol inteiro. Meia hora depois, Leonardo retornou à ligação. Estaremos aí às 3 em ponto. Mas, Rafael, nada de jogos. Se for algum tipo de armadilha, vamos processar você e essas suas funcionárias por tudo que vocês têm. Rafael manteve o tom submisso. Sem jogos, Leonardo. Só quero consertar as coisas. Quando a ligação terminou, Rafael permitiu-se um sorriso frio. Eles virão. Damião verificou todo o equipamento mais uma vez,
certificando-se de que tudo estava funcionando perfeitamente. Henrique revisou as questões legais, garantindo que a gravação seria admissível como prova. Mariana e Júlia foram instruídas a permanecerem fora do escritório durante toda a reunião, mas poderiam assistir tudo pelo monitor instalado no quarto dos fundos. Às 2h50, o penthouse estava em silêncio absoluto. Rafael sentou-se no escritório, revisando mentalmente seu papel. Precisava ser convincente. Precisava fazer Leonardo e Camila acreditarem que tinham vencido, que ele estava quebrado e disposto a fazer qualquer coisa. Às 3h em ponto, a campainha tocou. Mariana atendeu e guiou os visitantes até o escritório. Leonardo e Camila entraram com expressões cautelosas, mas havia um brilho de ganância mal disfarçado em seus olhos. Rafael se levantou para cumprimentá-los, mantendo a postura corporal levemente curvada. Derrotada. Obrigado por virem. Sei que as coisas saíram do controle ontem. Leonardo e Camila se sentaram, observando Rafael com atenção. Então, começou Leonardo, a que devemos essa mudança de coração? Rafael fingiu hesitar, passando a mão pelos cabelos. Passei a noite revisando os últimos 5 anos. Vocês sempre estiveram ao meu lado, nos momentos bons e ruins. Investiram quando ninguém mais acreditava. E eu os tratei como funcionários, não como verdadeiros sócios. Isso foi injusto. Camila cruzou as pernas, observando Rafael com atenção. Continue. Quero oferecer uma nova divisão. 40% para mim, 30% para cada um de vocês. Vocês terão poder de veto sobre decisões importantes. Participação real, não apenas simbólica. Leonardo e Camila trocaram um olhar rápido. Era muito mais do que esperavam. Muito mais do que haviam tentado roubar no dia anterior. E a fusão com a Tech Brasil? Perguntou Leonardo. Esquece a fusão. Vamos crescer sozinhos, mas juntos, como verdadeiros parceiros. Rafael baixou os olhos, fazendo-se vulnerável. Não posso perder vocês. Vocês são as únicas pessoas em quem ainda posso confiar. Leonardo se inclinou para trás na cadeira, um sorriso lento se formando em seu rosto. Rafael, não esperava esse nível de maturidade de você. Camila, no entanto, ainda parecia desconfiada. Por que a mudança súbita? Ontem você estava pronto para nos denunciar. A polícia. Hoje está oferecendo praticamente metade da empresa. Rafael a encarou diretamente. Porque percebi que estava sozinho, completamente sozinho. Construí um império, mas não tenho ninguém. Nem família, nem amigos verdadeiros. Apenas funcionários que trabalham porque eu pago. Vocês são o mais próximo que tenho de uma família. Foi a nota de solidão, de fraqueza emocional, que finalmente convenceu Camila. Seu rosto se suavizou. Rafael suspirou profundamente. Só tenho uma pergunta. Ontem, aquele contrato, realmente foi apenas um erro de digitação? Leonardo e Camila ficaram tensos novamente. Por que a pergunta? Indagou Leonardo, a voz cuidadosa. Porque se vocês realmente tentaram me enganar, eu preciso saber. Preciso saber se vocês são capazes de ser honestos comigo agora, neste recomeço. Leonardo olhou para Camila, que deu um leve aceno. Então Leonardo sorriu, e era um sorriso de pura arrogância. Quer saber a verdade, Rafael? Sim, trocamos o contrato. Sim, alteramos os números. Planejamos tudo nos mínimos detalhes. Rafael fingiu choque, embora sentisse uma onda de triunfo por dentro. Por quê? Leonardo se levantou, caminhando até a janela. Porque você não nos dava escolha. Você é um ditador, Rafael. Tomava todas as decisões sozinho. Nós não passávamos de investidores silenciosos. Queríamos poder real e você nunca daria isso de bom grado. Então decidimos tomar. Camila complementou também se levantando. E a fusão? Também era parte do golpe? Camila soltou uma risada curta. Fusão? Não existe fusão, Rafael. A Tech Brasil Solutions é uma empresa fantasma que criamos. O plano era você assinar o contrato, transferindo o controle para nós, e então descobriríamos que a empresa compradora era uma fraude. Você perderia tudo, e nós assumiríamos a Mendes Digital completamente. Rafael se levantou lentamente, fingindo incredulidade. Vocês planejaram me roubar tudo? Tudo que construí em 15 anos?
Leonardo virou-se da janela, os olhos brilhando. Sim, e teríamos conseguido se não fosse por aquela menina intrometida. Mas agora, com sua oferta generosa, não precisamos mais de golpes. Você está nos dando o que queríamos, voluntariamente. O silêncio que se seguiu à confissão de Leonardo foi breve, mas carregado de significado. Rafael manteve a expressão de choque estampada no rosto, mas por dentro sentia uma satisfação profunda. Tinham confessado tudo. Cada palavra ficaria gravada, cada admissão de culpa registrada em áudio e vídeo, de alta definição. Era mais do que suficiente para processá-los criminalmente e garantir que nunca mais pudessem exercer cargos executivos em nenhuma empresa do país. Camila se aproximou de Rafael, colocando a mão em seu ombro em um gesto que pretendia ser reconfortante, mas que na verdade era condescendente. Mas não se preocupe, Rafael. Tudo isso é passado. Agora seremos verdadeiros sócios. Você não precisa temer mais nada de nós. Estamos todos do mesmo lado agora. Leonardo voltou a se sentar, cruzando as pernas com uma casualidade que demonstrava o quanto se sentia seguro naquele momento. Então, onde estão os novos contratos? Vamos assinar e selar esse novo começo. Rafael caminhou lentamente até a porta do escritório e então, em um movimento que pegou Leonardo e Camila completamente desprevenidos, abriu a porta de par em par. Henrique Almeida entrou seguido por Damião Ferreira, que carregava um tablet mostrando as gravações. Logo atrás deles, 2 investigadores de polícia civil entraram na sala identificando-se com suas credenciais. O rosto de Leonardo empalideceu instantaneamente. Camila ficou de pé de um salto, olhando ao redor como um animal encurralado. — O que é isso, Rafael? O que está acontecendo? Leonardo tentou manter algum controle na voz, mas ela saía trêmula. Rafael finalmente permitiu que a máscara de submissão caísse. Sua expressão tornou-se dura como granito. — Isso, Leonardo, é o fim da linha para vocês dois. Tudo o que disseram nos últimos 15 minutos foi gravado. As câmeras captaram cada palavra, cada gesto. Vocês confessaram tentativa de estelionato, fraude corporativa, conspiração para apropriação indébita. Camila deu um passo em direção a Rafael, o rosto contorcido em fúria. Você nos armou uma cilada. Isso não é admissível em tribunal. Foi obtido sob falsos pretextos. Henrique interveio, sua voz calma e professoral. Na verdade, segundo a legislação brasileira, gravações realizadas por uma das partes envolvidas na conversa são perfeitamente admissíveis como prova, especialmente quando há indícios prévios de atividade criminosa. E, considerando que já tínhamos o vídeo feito pela senhorita Júlia, mostrando a troca dos documentos, havia justificativa legal suficiente para esta operação. Um dos investigadores se aproximou de Leonardo. Senhor Leonardo Tavares e senhora Camila Rodrigues, vocês estão sendo detidos para prestar esclarecimentos sobre tentativa de estelionato e associação criminosa. Têm o direito de permanecer em silêncio e de ter um advogado presente durante o interrogatório. Leonardo tentou argumentar. Isso é absurdo. Nós não fizemos nada que possa ser provado. Foi apenas uma conversa. Não chegamos a concluir nenhum ato criminoso de fato. Damião, que permanecera calado até então, virou o tablet para que Leonardo e Camila pudessem ver. Na tela, a gravação mostrava claramente o momento em que Leonardo admitia ter trocado os contratos e quando Camila revelava que a empresa de fusão era uma farsa. O advogado de vocês terá muito trabalho pela frente, comentou Damião com um tom neutro. Vocês não apenas confessaram a tentativa de ontem, como revelaram um esquema de fraude mais elaborado, envolvendo a criação de uma empresa fantasma para cometer apropriação indébita de patrimônio. Camila olhou para Rafael com ódio puro nos olhos. Você vai pagar por isso, Rafael. Vamos processar você. Por todos os ângulos possíveis. Vamos destruir sua reputação. Quando terminarmos, ninguém vai querer fazer negócios com você. Rafael deu um passo em direção a ela, mantendo a voz baixa mas firme. Vocês tentaram me roubar tudo que construí. Tentaram destruir 15 anos de trabalho. E acham que têm algum direito de me ameaçar? Os investigadores escoltaram Leonardo e Camila para fora do escritório. Enquanto passavam pelo corredor,
Mariana e Júlia estavam paradas próximas à porta da cozinha, observando em silêncio. Leonardo parou ao ver Júlia, apontando um dedo acusador na direção dela. Isso tudo é culpa sua, sua menina. Intrometida. Se você tivesse ficado no seu lugar, nada disso teria acontecido. Júlia o encarou sem medo. Se eu tivesse ficado no meu lugar, vocês teriam destruído a vida de uma pessoa boa. Prefiro ser intrometida a ser conivente com injustiça. A resposta silenciou Leonardo. Os investigadores o guiaram para a porta, e em poucos minutos o penthouse voltou ao silêncio. Rafael se deixou cair no sofá da sala, sentindo o peso de tudo o que havia acontecido. Henrique sentou-se ao seu lado. Você fez a coisa certa, Rafael. Eles teriam destruído sua empresa e sua vida. Agora vão responder criminalmente por suas ações. Damião guardou seu equipamento e se despediu, deixando cópias de todas as gravações com Henrique e com os investigadores. Mariana preparou o café fresco e trouxe para Rafael, que aceitou agradecido. Júlia permaneceu em pé, sem saber exatamente o que fazer. Rafael olhou para ela por um longo momento. Então fez sinal para que se aproximasse. Sente-se aqui, Júlia. A menina se sentou na poltrona ao lado do sofá. Rafael tomou um gole de café antes de falar. Se não fosse por você, eu teria perdido tudo. Não apenas minha empresa, mas meu patrimônio inteiro. Eles planejaram isso com detalhes. Criaram uma empresa falsa, forjaram documentos. É o tipo de golpe que leva anos para ser descoberto, se é que seria descoberto. Mas você prestou atenção. Viu algo que não estava certo e teve coragem de agir. Júlia baixou os olhos. Eu só fiz o que achei que era certo. Qualquer pessoa faria o mesmo. Rafael balançou a cabeça. Não, Júlia. A maioria das pessoas teria ignorado. Teria pensado que não era da sua conta, que não deveria se meter. Mas você não. Você arriscou a segurança de sua mãe, arriscou sofrer represálias e mesmo assim agiu. Isso é coragem de verdade. Mariana, que estava parada perto da porta, sentiu os olhos marejarem. Rafael continuou. Eu quero fazer algo por vocês duas, algo que demonstre minha gratidão de forma concreta. Mariana, a partir de hoje, você não é mais governanta. É gerente administrativa deste penthouse e de todas as minhas propriedades. Seu salário será triplicado, com benefícios completos, plano de saúde premium e um bônus anual equivalente a 3 meses de salário. Mariana cobriu a boca com as mãos, chocada. Doutor Rafael, eu não sei o que dizer, isso é muito generoso. Rafael ergueu a mão indicando que não havia terminado. E Júlia, você vai estudar na melhor escola particular de São Paulo, bolsa integral, todos os materiais pagos, transporte incluso. Além disso, estou criando um fundo fiduciário em seu nome. Quando completar 18 anos, terá acesso a recursos suficientes para pagar qualquer universidade que escolher, no Brasil ou no exterior. Júlia ficou em silêncio, processando o que acabara de ouvir. Era muito. Era demais. Mudaria suas vidas completamente. Doutor Rafael, eu não preciso de tudo isso. O senhor já faz tanto pela gente. Rafael sorriu pela primeira vez desde que tudo começara. Eu sei que você não precisa, mas quero fazer. Vocês me salvaram e agora eu quero garantir que tenham todas as oportunidades que merecem. As semanas seguintes foram um turbilhão de mudanças. Mariana assumiu suas novas responsabilidades com a mesma dedicação que sempre demonstrara, mas agora com autoridade, para contratar uma equipe completa de funcionários e gerenciar toda a infraestrutura das propriedades de Rafael. Júlia começou na Escola Internacional de São Paulo, uma das instituições mais prestigiadas da cidade. A transição foi mais difícil do que ela esperava. No primeiro dia de aula, Júlia sentiu o peso dos olhares. Sua mochila era nova, mas não, era de marca. Seu uniforme era impecável, mas ela não tinha o mesmo ar de desenvoltura dos outros alunos que haviam passado a vida inteira naquele mundo de privilégios. Durante o intervalo, um grupo de meninas se aproximou. A líder, uma garota loira chamada Bianca, olhou Júlia de cima a baixo. Você é a bolsista nova, não é? A menina que o Rafael Mendes está bancando. Júlia ergueu o queixo
recusando-se a parecer intimidada. Sou. E daí? Bianca riu, e as outras garotas a acompanharam. Nada. Só achei interessante. Você deve ser muito esperta para conseguir enganar um homem rico. Assim. Ou muito esperta, ou muito outra coisa. A insinuação era clara e cruel. Júlia sentiu o rosto queimar, mas manteve a voz firme. Não enganei ninguém. Fiz o que era certo e fui reconhecida por isso. Nos dias seguintes, os rumores se espalharam. Júlia era a protegida, a favorecida, aquela que não merecia estar ali. Alguns professores a tratavam com desconfiança, como se ela fosse uma intrusa que não se encaixava. Outros alunos a evitavam, não querendo se associar com alguém de origem humilde. Mas Júlia não desistiu. Focou nos estudos, tirou as melhores notas da turma em todas as matérias. E lentamente começou a ganhar respeito, não por sua origem, mas por seu mérito. 2 meses após iniciar na nova escola, aconteceu o evento que mudaria completamente a percepção dos colegas sobre Júlia. A professora de filosofia e ética, doutora Helena Tavares, uma mulher de 60 anos com décadas de experiência em educação, propôs um projeto especial. Cada aluno deveria compartilhar uma história pessoal que envolvesse um dilema ético e como lidaram com ele. A turma recebeu a proposta com pouco entusiasmo. A maioria vinha de famílias ricas, onde as maiores dificuldades eram decidir qual carro ganhar de presente de aniversário. Quando chegou a vez de Júlia, ela ficou em pé na frente da sala. Respirou fundo e começou a contar sua história. Falou sobre ser filha de uma governanta, sobre viver nos fundos de um penthouse luxuoso, sobre testemunhar uma tentativa de golpe. Não mencionou nomes, respeitando a privacidade de Rafael, mas descreveu em detalhes o momento em que viu a troca dos contratos, a decisão de arriscar o emprego da mãe para fazer o que era certo, o medo que sentiu ao enfrentar adultos poderosos. A sala ficou em silêncio absoluto. Bianca, que sempre fora a mais crítica, tinha os olhos arregalados. Júlia continuou, falando sobre como a integridade não tem preço. Como fazer a coisa certa, às vezes, significa colocar tudo em risco. Como o verdadeiro caráter de uma pessoa é revelado quando ela tem que escolher entre o conforto da omissão e a dificuldade da verdade. Quando terminou, houve um momento de silêncio e então a doutora Helena começou a aplaudir. Lentamente, outros alunos se juntaram, até que toda a sala estava de pé, aplaudindo. Depois da aula, Bianca se aproximou de Júlia no corredor. Eu julguei você errado. Pensei que você era apenas mais uma oportunista. Mas você é real. Júlia deu um meio sorriso. Todo mundo é real, Bianca. Só que nem sempre mostramos quem somos de verdade. A partir daquele dia, Júlia conquistou seu lugar. Não era mais a bolsista, a protegida, a intrusa. Era Júlia, a menina que tivera coragem de enfrentar o que estava errado. Enquanto isso, Leonardo e Camila enfrentavam as consequências de suas ações. O processo criminal avançava rapidamente. Com as gravações como prova irrefutável, seus advogados tinham pouco espaço para manobra. Tentaram negociar acordos, mas Rafael foi inflexível. Queria que a justiça fosse feita completamente. Durante as investigações, descobriu-se que Leonardo e Camila já haviam tentado golpes similares com outros empresários no passado, mas sempre conseguiram escapar por falta de provas. Desta vez, não teriam a mesma sorte. O julgamento aconteceu 6 meses após a tentativa de golpe. Rafael, Mariana e Júlia testemunharam. As gravações foram reproduzidas na sala do tribunal e a reação foi imediata. O juiz, um homem sério de 50 e poucos anos, observou Leonardo e Camila com desaprovação evidente. Quando chegou o momento da sentença, sua voz ecoou pela sala. Leonardo Tavares e Camila Rodrigues, vocês foram considerados culpados de tentativa de estelionato qualificado, fraude corporativa e associação para fins criminosos. Considerando a gravidade dos fatos, a premeditação evidente e o histórico de condutas similares, condeno ambos a 6 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Leonardo tentou protestar, mas foi silenciado pelo juiz.
Além da pena privativa de liberdade, vocês ressarcirão integralmente as vítimas de golpes anteriores identificados durante a investigação. Todos os seus bens serão bloqueados e liquidados para esse fim. Camila baixou a cabeça, derrotada. Enquanto eram levados da sala, Leonardo lançou um último olhar para Rafael. Não era mais de ódio ou arrogância. Era vazio. O olhar de alguém que perdeu tudo. Inspirado pela coragem de Júlia, Rafael decidiu fazer algo maior. Criou o programa Talentos Invisíveis, uma iniciativa que oferecia bolsas de estudo completas para filhos de funcionários de empresas participantes. O programa incluía não apenas educação, mas também mentorias, cursos profissionalizantes e apoio psicológico. A resposta foi imediata. Dezenas de empresas aderiram à iniciativa e, em menos de um ano, mais de 200 crianças e adolescentes estavam recebendo oportunidades que jamais teriam de outra forma. A história de Rafael e Júlia ganhou as manchetes. Revistas de negócios escreveram artigos sobre como um gesto de honestidade havia salvado um império e inspirado uma transformação social. Rafael foi convidado para palestras, programas de televisão, eventos corporativos. Ele sempre levava Júlia junto, dando crédito a ela pela coragem que mudara tudo. A menina, agora com 16 anos, aprendera a falar em público com a mesma confiança que demonstrara naquele dia fatídico no penthouse. Um ano após o julgamento, Rafael recebeu uma notificação inesperada. Leonardo, agora preso, havia solicitado uma visita. Rafael hesitou. Parte dele queria recusar, queria deixar Leonardo apodrecer sozinho com suas escolhas. Mas outra parte, a parte que Júlia ajudara a despertar, sentia curiosidade. Decidiu aceitar, mas apenas se Júlia estivesse disposta a ir junto. Ela aceitou sem hesitar. O presídio ficava na zona leste de São Paulo, um complexo cinza e intimidador cercado por muros altos. Rafael e Júlia passaram por 3 revistas de segurança antes de serem levados à sala de visitas. Leonardo estava sentado do outro lado de uma mesa metálica, usando um uniforme laranja desbotado. Ele havia emagrecido, o rosto estava mais envelhecido, os olhos tinham perdido aquele brilho de arrogância que sempre os caracterizara. Leonardo olhou para Júlia por um longo momento antes de falar. Obrigado por vir. Sei que não mereço. Júlia se sentou mantendo a postura ereta. Por que pediu para nos ver? Leonardo suspirou, passando as mãos pelo rosto. Porque preciso que saibam algo. Vocês não apenas me impediram de cometer um golpe, vocês me salvaram de algo muito pior. Rafael franziu a testa. Do que você está falando? Leonardo olhou para as próprias mãos. A Tech Brasil Solutions, a empresa fantasma que criamos. Não era apenas nossa. Tínhamos sócios, pessoas perigosas, pessoas que não aceitam falhas. Se tivéssemos conseguido roubar sua empresa, Rafael, não teríamos ficado com ela. Teríamos que repassar a maior parte do lucro para essas pessoas. E se algo desse errado, se eles decidissem que falhamos, Camila e eu não estaríamos presos. Estaríamos em uma situação muito pior. Júlia processou a informação. Você está dizendo que pessoas perigosas estavam por trás do golpe? Leonardo assentiu. Muito perigosas. Quando fomos presos, elas desapareceram, sumiram completamente. Camila e eu cooperamos com a polícia. Entregamos tudo o que sabíamos. Isso nos deu uma redução de pena, mas mais importante, nos manteve vivos. Se o golpe tivesse dado certo, eventualmente teríamos decepcionado essas pessoas. E então... Ele não completou a frase, mas não precisava. Rafael se recostou na cadeira, surpreso. Então você está agradecendo por termos te impedido? Leonardo deu um sorriso amargo. Estou. Sei que parece estranho. Perdi tudo. Minha liberdade, minha reputação, meus bens. Mas estou vivo. E pela primeira vez em anos, posso dormir sem medo de acordar com um problema que não posso resolver. Júlia olhou nos olhos de Leonardo. Você vai sair daqui em alguns anos. O que vai fazer? Leonardo ficou em silêncio por um momento. Recomeçar. De verdade, desta vez. Sem atalhos, sem golpes.
Sei que soa improvável, mas a prisão me deu tempo para pensar, para perceber que a ganância me consumiu. Camila sente o mesmo. Estamos fazendo cursos aqui dentro, trabalhando na ressocialização. Talvez, quando sairmos, possamos fazer algo útil com nossas vidas. A visita terminou pouco depois. No caminho de volta, Júlia ficou em silêncio, processando tudo o que havia ouvido. Rafael finalmente perguntou: "O que você está pensando?" Júlia olhou pela janela do carro. "Estou pensando que as pessoas são complicadas. Leonardo tentou nos roubar. Prejudicou muita gente. Mas ele ainda é humano, ainda pode mudar. Não sei se vou perdoar o que ele fez, mas posso ter compaixão pela pessoa que ele pode se tornar." Rafael sorriu. "Você é mais sábia que muitos adultos que conheço, Júlia." A menina deu de ombros. "Só aprendi a prestar atenção. Como você sempre diz, os detalhes importam." 2 meses depois, Rafael teve outra surpresa planejada. Convocou uma reunião com Mariana e Júlia em seu escritório, o mesmo onde tudo havia começado. Quando elas chegaram, havia um advogado presente, segurando uma pasta de documentos. "Tenho algo para vocês duas", começou Rafael. "Mariana, esta é a escritura de um apartamento. 3 quartos, 2 vagas de garagem, em um bairro excelente da Zona Sul. Está completamente pago e mobiliado. É seu." Mariana ficou sem palavras, as mãos tremendo enquanto pegava o documento. "Doutor Rafael, eu não posso aceitar isso. É demais." Rafael balançou a cabeça. "Você pode e vai aceitar. Você mudou minha vida, Mariana. Você e sua filha. Isso é apenas uma pequena forma de retribuir." Então se virou para Júlia. "E você, Júlia? O fundo fiduciário que criei está com um valor maior do que mencionei originalmente. Quando completar 18 anos, terá acesso irrestrito. Será suficiente para pagar qualquer universidade. E ainda sobrar para você começar sua própria vida do jeito que escolher." Júlia sentiu os olhos marejarem, mas manteve a voz firme. "Obrigada, Dr. Rafael. Mas prometo que vou usar tudo isso para fazer diferença na vida de outras pessoas. Não vou esquecer de onde vim." Rafael sorriu. "Eu sei que não vai. É por isso que confio em você." 3 meses depois, Rafael inaugurou o Instituto Júlia Costa, um centro educacional sem fins lucrativos dedicado a oferecer educação de qualidade, mentoria e apoio para jovens de baixa renda. O prédio era moderno, equipado com laboratórios, biblioteca, salas de informática e espaços de convivência. Na inauguração, mais de 500 pessoas estavam presentes, incluindo empresários, educadores, representantes do governo e, mais importante, dezenas de famílias que seriam beneficiadas pelo projeto. Júlia foi convidada a fazer o discurso de abertura. Ela subiu ao palco, olhando para a multidão, e sentiu pela primeira vez que realmente pertencia àquele momento. Começou a falar sobre visibilidade, sobre como tantas pessoas talentosas vivem à margem, invisíveis para aqueles que têm poder de mudar suas vidas. Falou sobre coragem, sobre como fazer a coisa certa nunca é fácil, mas sempre vale a pena. E terminou com uma reflexão que silenciou toda a plateia. "Um ano atrás, eu era apenas uma menina que vivia nos fundos de um penthouse. Ninguém me via, ninguém me conhecia. Mas eu prestava atenção. E quando vi algo errado, decidi agir, mesmo com medo. Hoje estou aqui porque alguém reconheceu o valor daquilo. Mas quantas outras Júlias existem por aí? Quantos talentos estão escondidos, esperando apenas uma oportunidade? Este instituto não é sobre mim. É sobre todas essas pessoas invisíveis que merecem ser vistas." O aplauso foi ensurdecedor. Rafael, assistindo de um canto, sentiu uma emoção genuína que não experimentava há anos. Ele havia construído um império financeiro, mas Júlia estava construindo algo muito maior. Estava mudando vidas, inspirando transformação real. Os meses seguintes foram intensos. O Instituto recebeu sua primeira turma de 100 alunos. O impacto foi imediato. Crianças que nunca haviam tido acesso à educação de qualidade começaram a florescer. Adolescentes que estavam prestes a abandonar os estudos encontraram propósito.
Famílias inteiras foram transformadas pela oportunidade que seus filhos receberam. Júlia, agora com 17 anos, dividia seu tempo entre seus próprios estudos e o trabalho voluntário no instituto. Ela fazia mentoria para alunos mais novos, compartilhava sua história, inspirava outros a acreditarem em si mesmos. Sua própria trajetória na escola de elite havia terminado com honras. Ela se formou como oradora da turma, recebendo prêmios em todas as principais matérias. No dia da formatura, enquanto recebia seu diploma, Júlia olhou para a plateia e viu sua mãe com lágrimas de orgulho nos olhos. Ao lado dela, Rafael aplaudia com entusiasmo genuíno. Júlia percebeu naquele momento o quanto sua vida havia mudado. Não apenas financeiramente, mas em todos os aspectos. Ela havia aprendido que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas na coragem de fazer o que é certo, no caráter de não se curvar diante da injustiça, na capacidade de usar as oportunidades recebidas para elevar outras pessoas. Alguns meses depois, no aniversário de 18 anos de Júlia, houve uma pequena celebração no apartamento que Rafael dera para Mariana. Era um espaço acolhedor, cheio de luz e decorado com bom gosto. Rafael estava presente, assim como alguns amigos que Júlia fizera na escola e no instituto. Quando chegou o momento de cortar o bolo, Rafael pediu silêncio para fazer um brinde. Há 2 anos, minha vida estava prestes a desmoronar. Eu havia construído um império, mas estava prestes a perdê-lo para pessoas em quem confiava. Foi uma menina de 15 anos, alguém que a sociedade consideraria invisível, que me salvou. Não apenas salvou minha empresa, mas me ensinou algo muito mais valioso. Me ensinou que o verdadeiro sucesso não é medido em dinheiro, mas em integridade, que a coragem não tem idade e que, às vezes, as pessoas mais importantes são aquelas que não vemos à primeira vista. Júlia sorriu, sentindo uma gratidão profunda. Obrigada, Dr. Rafael, por tudo. Por acreditar em mim, por dar oportunidades, por me mostrar que fazer a diferença é possível. Rafael ergueu seu copo. Não, Júlia. Obrigado você. Por me lembrar do que realmente importa. A Júlia e a todas as pessoas invisíveis que estão esperando sua chance de brilhar. Todos brindaram. E naquele momento, Júlia entendeu completamente a dimensão do que havia acontecido. Sua vida mudara, sim. Mas mais importante, ela havia mudado a vida de muitas outras pessoas. E continuaria mudando, porque agora tinha não apenas a oportunidade, mas também a determinação de fazer diferença no mundo. Enquanto a festa continuava, Júlia se afastou por um momento e foi até a janela do apartamento. Olhou para a cidade lá embaixo, para as milhares de luzes que brilhavam na noite de São Paulo. Cada luz representava uma vida, uma história, um potencial. Quantas Júlias estavam lá embaixo esperando apenas por uma chance? Quantos talentos invisíveis aguardavam para serem descobertos? Ela fez uma promessa silenciosa para si mesma. Usaria cada recurso, cada oportunidade, cada privilégio que recebera para iluminar o caminho de outras pessoas. Porque no final, o que importava não era o quanto você tinha, mas o quanto você dava. Não era de onde você vinha, mas para onde você levava os outros. Não era ser visto, mas ajudar outros a serem vistos. E com essa convicção firme em seu coração, Júlia voltou para a festa, pronta para celebrar não apenas seu aniversário, mas o começo de uma jornada muito maior. Uma jornada de transformação, de justiça, de esperança. Uma jornada que provava que a honestidade e a coragem são as forças mais poderosas para mudar o destino, independentemente da origem social. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Júlia e Rafael tenha tocado seus corações. Esta jornada nos mostra que a verdadeira força está em fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, e que cada um de nós tem o poder de transformar não apenas nossa própria vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Se você se emocionou com esta narrativa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar seu like neste vídeo. Todos os dias trazemos conteúdos únicos que celebram a complexidade da vida e o melhor do ser humano.
Deixe nos comentários qual parte da história mais mexeu com você. Sua participação é fundamental para a nossa comunidade. Até a próxima história.